Na sua epístola a Tito, epístola para essa missa, o apóstolo São Paulo diz que nosso Salvador, Jesus Cristo, nos ensina a rejeitar a impiedade e os desejos do mundo para viver com sobriedade, justiça e piedade. Caros fiéis, vamos então considerar neste início de noite as 3 virtudes correspondentes a estes termos: sobriedade, justiça e piedade. As 3 virtudes correspondentes a estas palavras. Em primeiro lugar, a sobriedade, na ordem. Entendida, caros fiéis, de uma maneira geral, a palavra sobriedade significa, como sabemos, a moderação e a temperança em qualquer matéria. Por exemplo, nos vem normalmente à mente, neste momento, falando desse assunto, a tão necessária temperança nos dias atuais, no que diz respeito ao uso imoderado de celulares, ou aos excessos ligados ao consumo de material de entretenimento, quantos excessos e quanto recurso imoderado a esses meios. Em sentido próprio ou estrito, falando ainda da virtude da sobriedade, repito, em sentido próprio ou estrito, a palavra sobriedade dá nome a uma virtude especial que tem por objeto moderar, de acordo com a razão iluminada pela fé, o uso de bebidas embriagantes. De maneira específica, a sobriedade diz respeito, então, ao combate da embriaguez. Entende-se facilmente, então, a partir dessa definição, no sentido estrito aqui exposto, que a sobriedade opõe-se, em primeiro lugar, à embriaguez. Isso no sentido clássico, tradicional. E em sentido amplo, nos ajuda também a moderar todos os outros excessos. Por falar de embriaguez, vamos lembrar algo importante. O vício da embriaguez é um dos mais vis e repugnantes quanto sofrimento em tantos lugares, em tantas famílias, por conta deste problema. Eu aproveito para dizer, rezemos muito por famílias que vivem este drama e que carregam esta cruz. Vou seguir. Importantíssimo lembrar a propósito da embriaguez, caros fiéis, que a embriaguez voluntária que ocasiona a perda total dos sentidos, é matéria de pecado mortal. O mesmo vale para o caso da embriaguez voluntária, que causa graves riscos à integridade física ou moral das pessoas. Imaginem, por exemplo, uma pessoa que consome de maneira imoderada tais bebidas e depois pretende conduzir um veículo. Bom, isso com relação à sobriedade. Vamos falar da justiça. A justiça é definida, não é a primeira vez que nós tratamos dessa virtude, vamos considerar coisas já vistas e vamos ir além. Ela é definida, a virtude da justiça, como sendo um hábito sobrenatural, aliás, a definição de toda virtude sobrenatural, que indica constante, ou melhor, que inclina constante e perpetuamente a vontade a dar a cada um o que lhe é devido estritamente. De novo. Um hábito sobrenatural que inclina constante e perpetuamente a vontade a dar a cada um o que lhe pertence estritamente. Nessa definição, reparem, há a palavra constante e a palavra perpetuamente. O que significam? A palavra constante designa a firmeza de propósito. E a expressão perpetuamente, por sua vez, indica a intenção de sempre guardar tal propósito, ou seja, de dar a outrem aquilo que lhe é estritamente devido. Nem mais, nem menos. Se dermos menos, estamos faltando com a justiça. Se dermos mais, estamos indo além da medida da justiça e vivendo a caridade, a liberalidade. 3 são as notas típicas ou as condições da justiça propriamente dita: a alteridade, o direito estrito e a adequação exata. Vamos lá. O que é alteridade? Bom, este termo diz que o exercício da justiça sempre se refere a outra pessoa. O direito estrito diz que não se trata de um presente, mas de algo devido. Adequação exata quer dizer nem mais, nem menos daquilo que é devido.
Em qualquer justiça, seja geral ou particular, duas coisas se requerem para que alguém seja chamado justo em toda a extensão da palavra. Primeira coisa, apartar-se do mal. Não qualquer mal, mas aquele que é nocivo ao próximo e à sociedade. 2, fazer o bem. Não qualquer bem, mas o que é devido ao outro. Essas são chamadas partes integrantes da justiça, sem as quais, ou sem alguma delas, ela se tornaria deficiente, a injustiça ou imperfeita. Mas, vamos seguir neste raciocínio, não basta não prejudicar o próximo, quer dizer, declinar de fazer o mal. É preciso ainda positivamente dar-lhe o que lhe pertence, o que lhe é devido. Isso quer dizer fazer o bem dessa forma. 3, como sabemos, segundo inclusive a classificação de Santo Tomás de Aquino, são as espécies ou partes subjetivas da justiça. A justiça legal, a justiça distributiva e a justiça comutativa. O que são? A justiça legal é a virtude que inclina os membros do corpo social a dar à sociedade tudo aquilo que lhe é devido com vistas ao bem comum. Por que se chama legal? Chama-se legal porque se baseia na exata observância das leis, que quando justas, o que é a condição sine qua non para que sejam verdadeiras, obrigam em consciência. A justiça distributiva é a virtude que impõe a quem distribui os bens comuns a obrigação de fazê-lo proporcionalmente à dignidade, méritos e necessidades reais de cada um. O que é a justiça comutativa? É a constante e perpétua vontade de uma pessoa privada de dar a outra, também privada, o que lhe pertence por dever estrito e em perfeita igualdade. Um exemplo. O que recebeu por empréstimo determinada quantia deve devolver a mesma quantia, nem mais nem menos. Sua transgressão, a transgressão da justiça, que considerada sempre envolve obrigação de restituir. Um bom número de pecados se opõe a essa justiça. Exemplos: homicídio, mutilação, prisão injusta, furto, roubo, injustiças nos tribunais, injúria, difamação ou calúnia, enganação, fraude comercial e usura. Vamos encerrar com a piedade. A virtude da piedade, por fim. Vamos diretamente à sua definição. Trata-se de um hábito sobrenatural, estamos falando de uma virtude sobrenatural infusa, então é um hábito sobrenatural que nos inclina a tributar aos pais, à pátria e a tudo aquilo que a eles se relaciona a honra e o serviço devidos. O objeto material desta virtude é constituído por todos os atos de honra, reverência, serviço, ajuda material ou espiritual, entre outros, que são tributados aos pais, ao país e a todos os consanguíneos, membros de nossa família natural. O motivo desses atos é o fato de que os pais e a pátria são o princípio secundário de nosso ser e governo. A Deus, como o primeiro princípio de ambos, ser e governo, é devido, como sabemos, um culto especial tributado pela virtude da religião, que é uma derivação, uma expressão particular da virtude de justiça. Aos pais e à pátria, como princípios secundários, é devido o culto especial de virtude de piedade. Aos pais, em primeiro lugar, já que depois de Deus são eles o princípio de nosso ser, de nossa educação e de nosso governo. A pátria, em seguida, porque em certo sentido também ela é princípio de nosso ser, educação e governo, uma vez que possibilitou a nossos pais e por meio deles a nós mesmos inúmeras coisas necessárias ou simplesmente convenientes. Nela, na pátria, estão contidos todos os compatriotas e amigos desta mesma pátria. O patriotismo, caros fiéis, o patriotismo bem entendido é uma verdadeira virtude cristã. Por fim, aos consanguíneos, enfim, cabe esse mesmo culto devido aos pais e à pátria, uma vez que procedem de um tronco familiar comum, havendo neles, portanto, algo que representa de uma certa forma os nossos próprios pais, que nos lembra, que faz referência aos nossos próprios pais. Uma ligação de sangue, em vários graus. Vou continuar, segundo a mesma reflexão. Por extensão, podem ser considerados parentes aqueles que formam uma mesma família espiritual, por exemplo, os membros de uma mesma ordem ou congregação religiosa. Aliás, os membros de uma mesma ordem ou mesma congregação têm como fundador um pai em comum.
Há vícios que se opõem à piedade. Vamos considerá-los. A piedade opõe-se a dois tipos de vício. Um por excesso, outro por deficiência. Por excesso, no caso dos pais e no caso da pátria. Vamos lá. No caso dos pais, ou familiares em geral, o amor exagerado pelos parentes, exagerado, imoderado, desordenado pelos parentes, que leva a deixar de cumprir deveres mais elevados do que aqueles impostos pela própria virtude da piedade familiar. Querem um exemplo? O caso daquela pessoa que renuncia a seguir sua vocação religiosa ou sacerdotal pela única razão de não querer desagradar a sua família. Que pena. Por excesso, ainda temos o nacionalismo exagerado, um desvio da verdadeira virtude do patriotismo. O nacionalismo exagerado para com a sua pátria, claro, a ponto de desprezar com palavras ou ações todas as outras nações. Não precisa dizer o quanto isso é grave e altamente desordenado. Agora, por deficiência, no caso dos familiares, falamos de uma maneira geral da impiedade familiar que desconsidera os deveres de honra, reverência, ajuda econômica ou espiritual, entre outras, na medida, obviamente, em que a pessoa é capaz de cumpri-los e deve fazê-lo. Por deficiência ainda, no caso, por exemplo, da pátria, aquele problema chamado de cosmopolitismo, dos homens ditos sem pátria. Na verdade, ele não se importa tanto. Ele pensa num coletivo, em algo que está acima da pátria e muitas vezes em detrimento da pátria. Considerem, por exemplo, para ir um pouco mais longe da nossa região, a comunidade europeia. Se os interesses da comunidade europeia forem vividos em detrimento de uma das nações, temos um problema. Não vou mais além disso. Quais são os meios para avançar na prática dessa virtude? Em primeiro lugar, é extremamente necessário mesmo, conveniente, caros fiéis, que os filhos meditem frequentemente sobre os imensos benefícios que receberam de seus pais, a que jamais poderão corresponder como deveriam. Por esse motivo, deverão esforçar-se por mostrar a seus pais um crescente afeto, respeito e veneração, mesmo que precisem superar seu temperamento melancólico, por exemplo, ou esquecer, relevar quaisquer danos ou maus tratos eventualmente recebidos. Lembremos-nos da importância de rezar pelos pais, sobretudo em situações assim tão tristes e mesmo dramáticas. O dever que temos de amar os inimigos, neste caso, se aplica de uma maneira toda especial àqueles que devemos amar de uma maneira toda especial. Rezemos pelos nossos pais, de maneira particular quando houve momentos difíceis. Os pais são sempre pais. E não pode haver razão para diminuir a estima e o respeito que merecem como tais. O mesmo respeito, carinho e veneração devemos mostrar, guardadas as proporções, a todos os membros da nossa família natural, especialmente os mais próximos a nós e aqueles que convivem sob o mesmo teto. Lembrando que nada contribui tanto para o bem-estar, a própria felicidade e a edificação do próximo, como o sublime espetáculo de uma família intimamente unida ao Senhor. Assim como não há nada que escandalize tanto os demais e contribua tanto para a infelicidade de um lar, quanto as intrigas contínuas e as brigas familiares. Falando da pátria, devemos, é claro, cultivar o nosso amor a ela. Amor à pátria, sim, estudando a sua história, publicando suas glórias, a história verdadeira e as suas glórias, e esforçando-nos por servi-la por todos os meios ao nosso alcance, dando até mesmo, se necessário, nossa própria vida por ela, sem inveja ou desprezo das demais nações, a quem devemos amar, guardadas as proporções, no sentido de amar os nossos semelhantes, os filhos de Deus, que o são de fato ou que o são em potência. Caros fiéis, nessa empreitada, que Nossa Senhora e o glorioso São José nos ajudem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.